Quantos minutos eu tenho? 13 minutos. Tá. Vamos explicar a revolução. Vamos explicar o imperialismo. Primeiro, a gente precisa explicar o conceito de imperialismo, que é um novo conceito de colonialismo. Colonialismo era quando as pessoas iam com o intuito de tanto catequizar umas às outras, iam para territórios novos para catequizar pessoas, e então era com o intuito religioso, e iam também com o intuito de pegar matéria-prima. Isso foi o colonialismo. O colonialismo também foi a descoberta de novas terras, tanto que o Brasil foi descoberto graças a isso. Descoberto. Mas tá. Aí, beleza. O neocolonialismo é chamado de novo colonialismo porque tem uma ideia mais ou menos diferente. Ele tem como intuito pegar mais territórios, adentrar mais territórios e ficar com... Eu já comi! O neocolonialismo tem como intuito ir para os locais, adentrar os locais e ter como pegar para eles, basicamente. Tornar eles ou colônia ou área... Vou pegar meu caderno aqui, né? Porque... Então esses lugares podem ser chamados de colônias, áreas de influência e protetorado. E é isso. Eles tinham como desculpa também o fato de que de tornar uma civilização. Os territórios que eles chegavam e tinham acesso a falar com as pessoas que eram responsáveis por ali, eles diziam que queriam transformar aquilo numa civilização. Por quê? Porque nessa época foi que pegou o conceito de Darwin. Darwin dizia que uma espécie era mais desenvolvida, melhor que a outra. Então, a população pegou isso pra elas e falou, bom, então tem uma raça que é mais desenvolvida que outra. Então, qual é essa raça? Aí, o que vocês acreditam? Brancos. Óbvio, brancos. Então, os brancos ficavam no topo porque eram classificados de mais inteligentes e whatever. Aí, o que ficava abaixo eram os mongoloides e os negroides. Os negroides, como o nome já diz, eram os negros, e os mongoloides eram os negros, eram os índios e asiáticos. Aí, depois dessa parte do darwinismo social, eles que acreditavam que os brancos eram mais desenvolvidos, então, como essa desculpa pegou, eles iam falando que ia transformar os lugares que eles conseguissem em civilizações. Isso acabou pegando. Mas em algumas partes que não aceitavam isso, eles usavam intervenção militar. Em partes eles negociavam, falavam que ia transformar em civilização, e outras eles transformavam em intervenção militar. Eles aplicavam a intervenção militar. Porque forças armadas e tudo mais acontece. Aí o que acontece? Eles queriam estavam procurando países que tivessem mais riquezas e mais pessoas. Por quê? Porque eles, além de querer vender a mercadoria, escoar a mercadoria deles para uma população, porque é bem perceptível que você precisa fabricar o produto e precisa vender o produto para gerar lucro. Então, sem você ter um lugar onde fabricar o produto, não tem produto. Então eu quero pão, mas eu preciso de trigo para fabricar o pão. Só que na minha região não tem tanto trigo. Então eu vou procurar uma região que tenha trigo para fabricar o meu pão, para vender o pão para fora. Inclusive para a região que me cedeu o trigo. É bem louco, mas acontece. Aí eles viram o quê? A África do Sul. Por quê? Porque a África do Sul tinha acabado de ser descoberto diamantes. Então todo mundo louco por causa de diamantes e tudo mais. E eles
quiseram aquele território, por causa dos diamantes. Só que houve uma divisão, que foi o Tratado de Berlim. O Tratado de Berlim tinha como intuito pegar e dividir o território da África do Sul para os países que quisessem, assim. Aí, só que, qual foi a grande merda que fizeram? Pegaram e não levaram em consideração as culturas. Não levaram em consideração nada disso. Então, povos que eram um contra os outros acabavam ficando no mesmo território. E povos que eram amigos acabavam se separando. E isso acontecia e o povo tudo furioso. E acontecia muita discussão entre povos da mesma... do mesmo território, que era dividido no mesmo território. Então, foi isso. Foi, tipo, muita discussão. Mas continuavam lá. Fazer o quê? Aí, viram a Índia. A Índia também era um grande ponto. Então, e sem contar que muita gente era de olho na Índia. Aí, pregaram e mandavam tropas europeias. Pra Índia, para poder não ocorrer de uma outra civilização adentrar a Índia e tomar a posse deles. Aí eles mandavam soldados. Só que o que acontece? Outra burrada. Na Índia, todo mundo sabe que a maior religião é a religião hindu. E aí a religião hindu não permite que vacas sejam sacrificadas, tanto para consumo, não permite. E o que fizeram para abastecer os cartuchos de pistola? Para abastecer, o exército pegou gordura de vaca. E para o pessoal da Índia, isso foi tipo como se estivesse batendo de frente com eles. Então eles se reuniram e falaram que aquilo não era permitido e tudo mais. E teve a Guerra dos Cipaios. O que eram os cipaios? Os cipaios eram as pessoas que se reuniam pra bater de frente com o exército europeu. Então é isso. Aí, só que perderam e tá tudo certo, porque realmente os europeus eram bem fortes. Aí focaram, tá tudo certo, tiveram que deixar assim mesmo. Foram pra China. O que aconteceu na China? Na China, eles, na verdade, estavam de olho na China desde o começo. Por quê? Porque a China sempre teve um negócio de muita população. Assim fica melhor? Beleza. Sempre teve um negócio de muita população. Tinha 1,3 bilhões de pessoas. Ou seja, e tinha muitos portos. Ou seja, eles poderiam vender a mercadoria deles pra muita gente. Era muita gente. Então, era mais lucro. Era mais lucro. Com certeza. Aí, beleza. Só que a China já sabia disso, então se fechou. Os reis e tudo mais se fecharam e falaram que só ia comercializar deles mesmos, tipo, da China, deles próprios, e tudo certo. Porque não queriam contato com... E não queriam treta com essa história toda. Aí, o que aconteceu? Os europeus começaram a traficar ópio. O que era ópio? Ópio era uma droga. Vai ficar com medo. Ópio era uma droga. Era uma droga muito forte. Então, eles pegavam e traficavam essa droga pra China. E muitos chineses começaram a consumir essa droga. Aí, os imperadores da China, os governadores disseram que ópio era terminantemente proibido. Porque eles também não queriam que a China tivesse contato com os europeus e tudo mais, por causa dessa treta toda que tá acontecendo. Eles sabiam o intuito deles, desde o começo, que era tomar posse de algumas partes. E eles também tinham matéria-prima, né? Aí, beleza. Só que os chineses continuavam
comprando o ópio, que era proibido. Aí, só que quando os imperadores da China declararam que ópio era proibido, foi como... Porque a Europa é toda nome toque. Aí, foi como se eles estivessem xingando ou desfavorecendo a Europa. Então, a Europa declarou guerra. Aí, foi chamado de Guerra do Ópio e a China perdeu essa guerra. Ela perdeu essa guerra e teve que ceder os portos para que os navios europeus adentrassem a China para poder comercializar os produtos livremente. E o território de Hong Kong, e adentrar o território de Hong Kong. E Hong Kong tinha bastante gente e tudo mais, então foi uma boa. Hong Kong só foi devolvido de novo à China em 1997. Aí, o que acontece? Foram pra quê? Japão. Só que o Japão já estava ciente de tudo isso e falou, não, a gente se alia. Se você não pode com o inimigo, você se alia a ele. Então, eles se aliaram à Europa. No caso, a Europa. Aí, o Japão começou a mandar estudantes pra Europa também, porque eram amiguíssimos. Aí começaram a mandar estudantes para a Europa, porque a Europa também era um grande marco de tecnologia e era bastante investido para criar cientistas e tudo mais. E uma galera do Japão foi para lá. E quando voltaram pro Japão, quem voltou, já tinha uma base, já tinha estudado, já tinha uma inteligência mais superior. Então, o Japão acabou se tornando um grande marco de tecnologia também. Por quê? Porque as pessoas tinham tido contato com essa tecnologia na Europa e tudo mais, e já estavam acostumadas com isso, então trouxeram isso para o Japão também. Então, o que tornou ele um polo muito superior, assim. Foi isso. Aí tudo isso dá origem à Primeira Guerra Mundial. Eu sei essa parte, se quiser que eu explique. Mas o professor vai ensinar depois, então não precisa. Eu espero que eu tenha ensinado mais ou menos. E é isso. Ah tá, eu tinha esquecido de falar o nome do tratado. O tratado que foi assinado depois da Guerra do Ópio, que disponibilizava os portos da China, abria os portos da China para a Europa, foi o Tratado de Nanquim. E é isso, eu acho que não faltou mais nada. Espero que tenham entendido.